Pois bem, será que o Banco Central tá ficando maluco? Será que o Roberto Campos Neto despirocou da cabeça? O que que tá acontecendo, né, cara? Por que que a gente vai subir juros logo num momento de pandemia, num momento onde a economia está deprimida? Por que que a gente não estimula mais, né? Pois bem, pessoal, tá havendo uma pressão inflacionária forte, o que significa que vai aumentar, vai ter aumento de inflação aí, por mais que não pareça. A gente está vendo o câmbio a 4,91 agora, né? Com a ata recente do Copom, a galera já está correndo para a renda fixa. Está saindo ali da renda variável, não, vamos correr lá para a renda fixa, vamos dar no pé aqui, correr tudo para a renda fixa. Eu não tenho R$ 1 em renda fixa, tá? Mas isso não é incentivo de compra e venda para ninguém, certo? Mas pelo menos está havendo sim uma migração generalizada para a renda fixa. Né? O pessoal está indo em peso para a renda fixa. Por isso que o dólar está baixando muito até, né? Está caindo bastante. Já saímos ali do patamar de R$ 5, voltamos a 2020, né? A janeiro de 2020 por ali. Claro que não voltamos exatamente, porque naquela época o dólar ainda estava 4,10, né? Eu sinceramente acho que é possível o dólar voltar a 4,10, tá? A 4,05, 3,90. Eu acho que é possível, sendo bem otimista mesmo, tá? Porque o nosso Banco Central está com planos de aumentar os juros até a casa dos 5, 6, 7%, né? Tudo bem que o Boletim Focus é meio zoado, ele é meio pessimista demais, né? O Boletim Focus. Inflação tá vindo em peso, dólar R$ 5, juros a 7. Eu acho que não. Eu acho que não. Isso aí é ilusão total. Porque a gente já viu que aumentando os juros, o pessoal vai para a renda fixa, dólar cai. Abaixando os juros, o pessoal vai para a renda variável, o dólar sobe. A gente já viu essa dinâmica. Era para ser assim? Não era, mas por questões de, a gente sabe, né, de pandemia, a galera tá indo, tá colocando os seus dólares, ah, as suas riquezas em moeda forte. Só que moeda forte ou não rende nada ou rende negativo, né? Porque lá fora ainda não normalizaram os juros e nem vão conseguir normalizar os juros. O que é normalização de juros? Bom, basicamente é o Banco Central dos países hegemônicos, né? Estados Unidos, Europa e por aí vai. É o Banco Central desses países subir os juros, né? Até um patamar normal, até um patamar que esteja ali colado com a realidade, né? Esteja ali baseado na realidade, tá? Porque se você facilita muito o crédito, tem as suas vantagens, é claro, empréstimos ficam mais baratos, você faz uma cacetada de coisas, você consegue contrair dívida mais facilmente. Não que isso seja uma coisa ruim, tá? Às vezes isso é bom para algumas empresas também, porque isso reflete o quanto a empresa vai pagar de juros também em empréstimos, tá? A taxa básica de juros, ela rege isso. Por isso que ela é taxa básica de juros, ela rege a economia como um todo. Ela vai ela vai cuidar da questão das dívidas do governo federal. O governo federal pode se endividar mais quando ele abaixa essa taxa, porque ele está definindo quanto ele vai pagar de juros para os próprios bancos internos, para as pessoas físicas também, porque o governo emite títulos de dívida. Por que ele emite títulos de dívida e o que são esses títulos? Basicamente, o governo fica sem dinheiro e ele precisa pegar dinheiro emprestado com alguém. Com quem que ele vai pegar dinheiro emprestado? Ele pode pegar com o FMI, com o Banco Mundial, pode pegar com bancos de desenvolvimento internacionais aí, ou ele pode pegar com a própria sociedade brasileira. Pessoa física, pessoa jurídica, né, no caso empresas, fundos de investimento, e é isso que ele tem feito nos últimos anos. Ele não tem contraído dívidas lá fora, mas tem contraído dívidas aqui dentro, com o próprio povo brasileiro. Por isso se chama dívida interna. A dívida interna porque é contraída em real aqui dentro. E essa dívida compõe a dívida pública, né? Ela compõe porque, além disso, nós temos outros fatores na dívida pública, que é também o custo da rolagem da dívida, quanto custa para manter essa dívida rolando, né? Porque o governo não paga essa dívida, ele só deixa essa dívida rolando, rolando, rolando. E tem também o endividamento externo, que ele existe, é pouco se comparado ao endividamento interno, mas ele existe. Ele também compõe ali a lista, ah, o gráfico da, da dívida pública, tá certo? E voltando à questão inflacionária, a inflação ela já despontou, né? Tá aí em 8% ao ano, foi uma coisa
bem impactante. Foi uma pancada, né? Uma pancada, 8% ao ano, isso em 12 meses, é claro, se é ao ano em 12 meses, mas foi no ano passado, tá? Dependendo ali de que ano que a gente olha isso. Mas de fato. Então, isso tudo puxado muito pelo câmbio também, né? Porque o câmbio puxou muito o preço dos insumos, né? O preço também dos alimentos para cima. E o preço dos alimentos foi o que contribuiu mais para a inflação ter subido. Nós temos indicadores de inflação, o IGPM, e temos o IPCA. O IPCA já reflete mais ali a vida do consumidor, né? Claro que é uma média, né? Não é um índice absoluto, nem o IGPM também, só que o IGPM é mais usado ali para correção monetária em preço de aluguel, né? E esse foi bem mais pesado, porque o IGPM passou de 2 dígitos, chegou a 30%. Ficou muito pesado, realmente, ficou bem pesado o IGPM. Daí alguns fundos imobiliários, algumas coisas que são atreladas ao IGPM estão rendendo muito, bastante, né? Só que com o aumento da Selic, a gente tende a ver esses fundos imobiliários, esses ativos da Bolsa de Valores, desincharem, né? Esses ativos aí eles vão ficar mais baratos. Não quer dizer que a Bolsa vai deixar de ser rentável, não, não é isso. Mas ela vai ficar mais barata, evidentemente. A Bolsa ficando mais barata, a galera simplesmente compra mais ou vai para renda fixa porque acha que está rendendo mais. Então, das duas, uma, né? Ou o pessoal vai para renda fixa e vê o seu dinheiro lá rendendo numa taxa fixa, mais um prêmio, alguma coisa que o tesouro dê, né? Ou a galera continua na renda variável, que é o meu caso, eu estou continuando na renda variável, por mais que a tendência seja abaixar, o preço pode abaixar. Por isso existem fatores que você verifica na volatilidade desses ativos. Então você tem que olhar a volatilidade deles. Se forem ativos muito voláteis, cara, pula fora. Pula fora. Tenta escolher outros ativos ali, porque ativos voláteis é uma coisa que, se você assoprar, desaba. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente agora, nessas instabilidades de taxa Selic que nós estamos vendo, onde, é claro, o Copom, Comitê de Política Monetária, já sinalizou que vai subir os juros. Então, por isso mesmo, a galera já está pulando ali para a renda fixa, né? Se bem que faria mais sentido pular lá na frente para a renda fixa, onde os novos títulos já renderão mais. Óbvio que os títulos rendem Selic mais inflação. Alguns títulos, né? Nem todos. Então tem uma galera já se antecipando aí, né? Já comprando, já saindo da renda variável, ou quem não tem investimento nenhum, já considerando entrar, né, na renda fixa ao invés da renda variável. A galera já está preferindo renda fixa aí, porque a renda fixa é o investimento mais seguro que existe, tá, no mundo. Porque é muito difícil um governo quebrar. Agora, uma empresa quebrar é relativamente fácil. Agora, um governo quebrar é bem difícil. Bem difícil. Acontece, mas é bem difícil. Mais difícil que a empresa quebrar, né? Então, por isso as pessoas correm para a renda fixa. Então, mas aí a normalização de juros no Brasil, ela já passa de uma normalização. E o Brasil ele ainda consegue fazer isso. Os Estados Unidos não consegue. Não consegue. Né? O Fed, Federal Reserve, não está conseguindo fazer isso. Tentou, né? Tentou. O Powell tentou subir os juros ali, não conseguiu porque a dívida americana está muito alta. Já chegando a 110% do PIB. Vai acontecer o que está acontecendo no Japão. O Japão deve, na sua dívida, composição da dívida, ultrapassa os 210% do PIB japonês, ou seja, o dobro do Japão mais 10% que eles têm que pagar para quitar essa dívida, que é claro, essa dívida não é paga, ela é rolada, né? Mas acaba que quando esses países que têm uma dívida muito alta, eles aumentam esses juros, a sua taxa básica de juros, fica mais difícil para esses países rolarem essa dívida porque o custo da rolagem da dívida aumenta. Fica muito difícil rolar essa dívida. Fica caro, né? Fica bem caro. Ah, João, mas é endividamento em moeda nacional. Não interessa. Não interessa. O que pode acontecer, no caso, se houver expansão de base monetária novamente, que é a impressão de moeda, e o governo usar isso para pagar a própria dívida, nós podemos ver pressão inflacionária nesses países. Igual os Estados Unidos da América, cara, já teve
uma inflação de 5% ao ano, que foi a última inflação agora. Apenas 3 pontos abaixo do Brasil, 3 pontos percentuais abaixo do Brasil. Ou seja, o que diferencia Estados Unidos e Brasil é pouca coisa, cara. Então, nesses dois países, claro que no Brasil a gente tem muito mais margem para nós fazermos coisas aqui muito, mas muito melhores que esses países hegemônicos. Eles estão contra a parede, cara. Porque se eles subirem os juros, aumenta o custo de rolagem da dívida. E vai rolar essa dívida como? Ou aumenta imposto, ou imprime dinheiro. E agora? O que vai fazer? Vai aumentar imposto, mas isso é impopular. Então vamos imprimir dinheiro, mas isso também vai gerar mais inflação. Pode gerar, né? Não é uma consequência direta, mas pode gerar mais inflação, depende. Pode gerar bolhas também no mercado de crédito, no mercado imobiliário, enfim. Agora, aqui no Brasil, cara, nós temos muita margem para fazer isso. Nós colocamos os juros a 2% ao ano, a taxa real ficou negativa, né, que é descontada da inflação, ficou negativa. Por isso que a galera correu do Brasil, a galera foi para países ali hegemônicos. Só que o que aconteceu? A nossa dívida pública ela aumentou, ela chegou a bater a 90% do PIB. Ainda assim, nós temos muita lenha para queimar aí. Nós ainda temos muita coisa que a gente pode fazer aqui. A gente pode reduzir juros, a gente pode colocar ali os juros em patamares ali medianos. A gente pode fazer o que a gente quiser aqui. Que não vai ter problema, não vai surtir problema. Agora eles não, eles estão realmente lascados. Porque se eles aumentam 0,25, cara, um quarto de ponto percentual na taxa básica de juros deles, já estoura a dívida. Estoura tudo. Porque o custo é muito alto. Você imagina 210% do PIB japonês. Cara, é muita coisa, é muita grana. O custo de rolagem disso é absurdo. Você imagina, cara, 110% do PIB norte-americano, que é mais ainda que o japonês. É muita coisa, cara. Para rolar isso é muito difícil. Então vocês estão vendo aí, né? Vocês estão vendo aí o pepino que esses países têm que resolver. Japão, Estados Unidos, Europa. Por quê? Fazendo besteira, né? Desde a crise de 2008, cortando juros ali em zero praticamente. E eu não defendo juro alto, cara. Eu acho que os juros eles têm que estar num patamar mediano, aceitável. No Brasil, 4%, na China é 13,75% e as pessoas conseguem abrir empresas tranquilamente. Agora, a gente não pode voltar a patamares de 2 dígitos, como era na era Dilma, na era Lula, 14, 25% ao ano. Isso é um absurdo. E isso endividava o Brasil mais ainda, né? Muito mais. Aí você imagina. Agora o Brasil também está com déficit orçamentário de quase R$ 1 trilhão. Vamos lembrar disso, né? Isso também é um problema. O fiscal ele importa. O fiscal importa bastante. E é o fiscal que está gerando inflação, não é a questão da redução de juros, né? E por si só, claro. O fiscal também importa muito. Então o governo ele tem gasto muito esses valores aí de uma forma arbitrária. E eu tenho vários exemplos para colocar aqui. Aqui são exemplos técnicos, tá, gente? Eu não estou falando de governo X e governo Y. Nós estamos em déficit. Nós não temos um superávit primário há pelo menos 7 anos. E isso é grave demais. Isso é gravíssimo. E agora está piorando um pouco, porque nós já estamos chegando a 1 trilhão de déficit primário. Déficit orçamentário. Na balança de pagamentos. Isso é muito, muito perigoso. Muito perigoso. A nossa sorte é que a Selic ela funciona ali como um regulador, né? Ela funciona como um mecanismo ali para pelo menos aliviar na parte do câmbio. Agora, na parte do governo, para ele quitar isso, né, para ele conseguir se financiar, eu não sei realmente o que ele vai fazer, não. Se ele vai emitir novos títulos. Paulo Guedes já disse que estava pensando em fazer reforma tributária e tirar o imposto de renda regressivo dos títulos de dívida, isso pode ajudar, né? Mas o governo brasileiro não é que ele esteja em mil maravilhas, não. Tudo bem que os países hegemônicos estão bem piores que a gente, por conta dessa questão de rolagem de dívida. Mas a gente tem um problema orçamentário. A gente tem que ver como que nós vamos financiar esse orçamento deficitário do Brasil. O governo já está aí chegando à marca de R$ 1 trilhão negativo, né? Está devendo, ele não conseguiu pagar esse pessoal. E aí o que ele faz para arrecadar dinheiro? Ou aumenta imposto, ou emite título, ou imprime dinheiro. A opção que sobrou foi imprimir dinheiro. A opção que sobrou foi emitir título.
né? Que ele está emitindo bastante título agora, rendendo mais que a inflação, aliás, mais que a Selic, com prêmios, né, que o Tesouro oferece. E a curva de juros longos do Brasil, ó, subindo, quase ficando em linha reta, assim. É claro que isso está mudando porque o Banco Central já está indicando uma subida da Selic e a situação está melhorando aos poucos. Porém, nós temos um longo déficit orçamentário pela frente para resolver esse pepino aí também. O problema do Brasil é outro. Não é com rolagem de dívida, claro. Tem a questão da rolagem da dívida, mas com o aumento dos juros isso melhora um pouco. Agora, o problema em si é a questão orçamentária, que importa também, importa muito, importa bastante. A gente já viu aí, né, algumas notícias onde a dívida pública já diminuiu, a participação das pessoas já está diminuindo na questão da dívida pública, vai aumentar agora, ou seja, o governo vai arrecadar mais dinheiro, e quando houver novos saques, aí sim, aí a dívida vai diminuir. E isso é bom porque muita gente entra agora para emprestar dinheiro para o governo, e lá na frente elas vão sacar, e daí a dívida vai diminuir. E é assim que funciona o mecanismo. Então, para esse problema já está praticamente resolvido. Praticamente resolvido. Agora, o problema em si que o Brasil tem que resolver também, eu não sei se eles vão usar esse dinheiro arrecadado com os títulos, com a compra dos títulos, para financiar déficit orçamentário, eu realmente não sei. É uma ideia, né? Pode funcionar, mas eles têm esse problema a ser resolvido. Tá? Então, esperamos aí que sinceramente, que o governo resolva esse problema, porque nossa vida está um pouco difícil. Está um pouco difícil. Déficit orçamentário gera desconfiança no Brasil. É isso aí.